O nome do Senhor seja louvado para todos sempre, amém? Já quero cumprimentar todos os ouvintes, amém? Que estavam nos aguardando nessa live ao vivo. Seja bem-vindo entre nós, que a paz do Senhor Jesus reine em vossos corações, amém? Nós já nos encontramos em pé com a nossa Bíblia em nossas mãos. Vocês que estão no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você estiver e puder pegar a sua Bíblia, será um prazer, será um privilégio também poder aprender um pouquinho mais com o Senhor. Amém? Estamos com a nossa Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 16, e versículo 22, hoje é um culto de ensinamento, culto onde nós vamos aprender muito mais com o Senhor, amém? E quem está preparado aí, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos ler comigo o versículo 22, vamos lá então. 1, 2, 3. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor, amém? Hoje nós vamos aprender na Bíblia quem foi Tércio. Quem já ouviu essa palavrinha na Bíblia? Quem foi Tércio? Amém? Quem lembra, vai relembrar comigo, e quem não sabe, vai aprender, e o Senhor com certeza nos abençoará. Amém? Já estamos com 170 pessoas conosco ao vivo nessa live. Mas eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo aqui e não tem se inscrito no canal. Tem 500 pessoas que não escreveram, mas ouve todas as pregações, né? É incrível, né? Mas, por gentileza, vai pegando o link, vai compartilhando, amém? Com seus amigos, com seus parentes também. Eu tenho certeza que cada um deles que receber a mensagem da palavra do Senhor, o Senhor te abençoará muitíssimo, amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Quem sabe que você ainda não falou com Deus, amém? Ainda dá tempo de orar comigo. Oh, maravilha! Oh, Espírito Santo de Deus que habita dentre nós, fala conosco, fala de uma maneira tremenda, uma maneira poderosa, que os seus filhos entendam, compreendam, percebam a tua bondade, a tua misericórdia. Papai, eu lhe peço nessa noite, abra a nossa mente, abra o nosso coração para aprender mais de ti. Usa, Senhor, este instrumento em tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, e abençoar todos que estão conosco ao vivo e aqueles que ouvirão essa mensagem em outro dia, em outro horário, seja na cidade de Campinas, outros estados, capitais, em outros países também. Senhor, que eles sejam abençoados por ti, assim como nós estamos sendo abençoados pelo nosso Deus. Papai, fala conosco, abençoa de tal maneira que saímos daqui, Senhor, feliz na tua presença. É que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Podeis vos assentar, se assente, se acomode na cadeira. Amém? E vamos louvar o Senhor com palmas bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, amém? Bom, o tema aqui nesta noite é o seguinte: eu sei que na Bíblia está escrito recomendações e saudações e votos, mas hoje eu quero falar o seguinte: quem foi Tércio na Bíblia? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, maravilha. Eu procuro sempre trazer algo novo, amém? Eu sei que já tem muitas pessoas que já conhecem, mas vai se relembrar juntamente comigo, que não sabe vai aprender, amém? Aleluia. Querida igreja, principais conclusões ou contexto histórico religioso, amém? Significativo para as nossas vidas. Então vamos lá. Querida igreja, Tércio, ele desempenhou um papel fundamental na disseminação das mensagens cristãs
durante os primórdios da igreja primitiva. Amém? Para quem não sabe, contribuindo para a preservação e propagação do evangelho em contexto de perseguições e desafios. Por quê? Porque ele acompanhou muito o apóstolo Paulo. Amém? Eu creio que os irmãos lembram que domingo, acho que retrasado, se eu não me engano, nós falamos daquele que redigia a carta de Jeremias, lembra? E hoje nós vamos falar quem também redigiu as cartas para o apóstolo Paulo. Irmãos, contribuição como escriba intermediário, amém? A sua habilidade como escriba, quem que era escriba? Aquele que escrevia, amém? E seu compromisso, querida igreja, com a transmissão fiel da epístola apostólica, destaca a sua importância como figura chave no bastidor do cristianismo nascente, amém? Mas você pode perguntar nessa noite, mas pastora, quem foi Tércio na Bíblia? Aleluia! Tércio na Bíblia era o quê? O escriba secreto. Quase não se fala dele, mas ele estava ali. Amém? Que moldou a história sagrada. Irmãos, a Bíblia é um tesouro de sabedoria e de inspiração. Quanto mais você começa a ler, quanto mais você começa a examinar, você vai ver que a Bíblia ela é um tesouro de sabedoria, de inspiração, que contém uma habilidade de personagens fascinantes, amém? Tem pessoas que se identificam com alguns personagens, amém? Da Bíblia, e muitos dos quais são menos conhecidos do que outros, amém? Entre esses personagens, igreja, menos explorados, se encontra Tércio, amém? Cujo nome é mencionado nas Escrituras Sagradas e desperta curiosidade por sua história, amém? O papel na difusão do cristianismo primitivo. Então, nós todos naquela época foram muito importantes, amém? No ministério dos apóstolos daquela época. Embora os seus nomes muitas vezes não eram escritos, mas que contribuíram muito para o reino, amém? A contextualização, querida igreja, da história de Tércio. Tércio, querida igreja, ele viveu numa época crucial da história, durante os primórdios da igreja cristã. E a sua presença como figura relevante na comunidade cristã remete um período, querida igreja, cheio de desafios, cheio de transformação, e onde os seguidores de Jesus estavam espalhados pelo mundo. Aleluia! Olha, lá ele era o quê? Greco-romano. Aleluia. Irmão, presta atenção aqui comigo. E nesse cenário, sabe, conturbado, que Tércio surge trazendo consigo uma potencial, aleluia, impacto significativo. Irmão, quais foram as referências bíblicas a Tércio? Apesar de não ser tanto destaque, amém, contra as outras figuras bíblicas proeminentes daquela época, Tércio era mencionado em uma passagem específica das Escrituras, e a sua presença é onde nós acabamos de ler, lá no livro de Romanos, capítulo 16, e versículo 22, amém? E breve, mais relevante, e o fato do seu nome ser registrado nesse contexto, sugere que ele desempenhou um papel muito relevante na igreja primitiva, e possui uma posição respeitada entre os primeiros cristãos. Irmãos, era um privilégio Tércio ter acompanhado o apóstolo Paulo, amém? E escrever tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava ditando, conforme Deus colocar isso na mente, no coração de apóstolo Paulo. Querida igreja, relevância teológica interpretativa. Igreja, a presença de Tércio nos textos sagrados levanta, aleluia, questões teológicas, interpretativas, amém? Interessante quando você começa a ler. Então, ali, eles começam a analisar cuidadosamente a sua importância, amém? Dentro do contexto que é citado por fornecer, sabe, insights valiosos sobre a dinâmica da comunidade cristã da época, lançar luz sobre um aspecto menos explorado na história do cristianismo nascente. Irmãos, ele contribuiu muito
Embora não é toda hora citado o seu nome, mas ele acompanhou de perto a caminhada do apóstolo Paulo. Então, Tércio, querida igreja, no grande mosaico da Bíblia, mesmo sendo um personagem secundário, amém? Nas narrativas bíblicas, sabe, presta atenção aqui, a inclusão de Tércio no rico mosaico das Escrituras destaca a sua importância como parte do integrante da história do cristianismo primitivo. Então, ele representa, querida igreja, não apenas o indivíduo singular, mas também simboliza o trabalho coletivo, diversificado, dos primeiros seguidores de Jesus, amém? Na propagação da mensagem evangélica. Irmãos, pensa, aleluia, a sabedoria que Deus deu a este homem, a inteligência que Deus deu a ele, amém? Revelando os tesouros dos personagens bíblicos menos conhecidos. Por isso que é muito bom você ler a Bíblia, amém? Você vai conhecer alguns nomes que muitas vezes, muitos pregadores de renome, muitas vezes não vão falar a seu respeito, mas fizeram uma grande importância no reino, amém? Aleluia! A Bíblia está repleta, querida igreja, de figuras marcantes, inspiradoras, que desempenham papel significativo na narrativa sagrada. No entanto, querida igreja, muitas vezes os personagens menos conhecidos são relegados a um segundo plano, sem receber a atenção merecida. Muitas vezes nós lemos e muitas vezes nós não paramos para prestar atenção naquilo que nós estamos lendo. E esses indivíduos, apesar de ser uma relativa obscuridade, tem muito a nos ensinar a revelar sobre a complexidade das riquezas das Escrituras. Então, presta atenção aqui. Então, explorar as vidas e contribuições, aleluia, dos personagens bíblicos menos conhecidos é como desvendar a preciosidade escondidas, revelando as camadas mais profundas dá significado a mim, a você, a sabedoria. Então, cada um desses indivíduos, querida igreja, único, traz comigo uma história única, valiosa, que pode iluminar a nossa compreensão de fé da humanidade. Pensa, irmão, se apóstolo Paulo vivesse nos nossos dias atuais. Seria um privilégio de um dia ele ter anotado o seu nome neste livro. Aleluia! E muitos poderem saber que você contribuiu, que você foi importante em alguma parte da história bíblica. Tércio, querida igreja, era uma figura intrigante em meio à multidão. Presta aqui comigo aqui, ó. No cenário vasto das Escrituras, querida igreja, Tércio ele emerge como uma figura intrigante. Amém? E pouco explorada, porque muito não explorou muito ao seu respeito. E o seu nome pode não ecoar tão alto quanto o de Moisés, que você já o conhece, ou de apóstolo Paulo, mas a sua presença nas páginas da Bíblia não deve ser subestimada. Aleluia. Tércio, ele representa aquele cujas contribuições silenciosas, tece tapeçarias da história cristã como fios sutis mais essenciais. É a mesma coisa no dia de hoje, para você estar sentado aqui sobre esta cadeira, alguém orou por você e você nem sabe quem é essa pessoa. Às vezes você nem sabe de onde ela veio, onde ela mora. Aleluia. Às vezes quantas pessoas fizeram campanha para você, que às vezes você já nem se lembra mais do nome dela. Mas foram fundamentais para vocês estar aqui nesta noite. Assim foi Tércio, embora seu papel possa parecer discreto à primeira vista, a presença de Tércio nas Escrituras ressalta a diversidade das vozes que compõem o testemunho do Evangelho. Aleluia! A sua inclusão no texto sagrado sugere que cada indivíduo desempenha um papel único, um plano divino, independente de quão proveniente seja aos olhos do mundo. Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, têm feito o bem para o reino, para a obra de Deus, e nunca serão citados o seu nome. Quantas pessoas, irmãos, aleluia, ajudaram a construir igrejas que muitas vezes não vão ser citados o seu nome. Aleluia, assim como Tércio, aleluia, contextualização da história de Tércio, querida igreja, na Bíblia. Tércio, ele foi uma figura intrigante, que viveu durante um período crucial da história marcada por intensas perseguições aos cristãos.
porque ele acompanhou Paulo, ele viu o quanto ele foi perseguido, assim como outrora ele perseguiu os cristãos, depois da sua conversão, ele passou a ser perseguido. Aleluia, Tércio, ele acompanhou todo aquele período crucial da história, marcado por intensas perseguições aos cristãos, e acredita-se, igreja, que ele tenha vivido no século I depois de Cristo. Aleluia, em um contexto em que a disseminação do cristianismo enfrentava desafios, enfrentava oposições, aleluia, por parte da autoridade romana, e a sua, aleluia, atuação dentro da comunidade cristã foi fundamental para a preservação, aleluia, da transmissão dos ensinamentos sagrados, mesmo diante das adversidades. Aleluia, irmãos, ele passou também momentos difíceis por estar acompanhando o apóstolo Paulo. Quantas vezes, irmãos, assim acontece também nas nossas vidas, quando nós estamos fazendo a obra, quando nós estamos orando por alguém, quando nós estamos fazendo por campanha, quantas vezes passamos por dificuldades, passamos por perseguições, passamos por muitas coisas, e aqueles que nos acompanham vai passar junto também. Aleluia. 5 fatos, querida igreja, sobre quem foi Tércio na Bíblia. Vamos aprender aqui comigo. Tércio, ele foi mencionado por apóstolo Paulo. Isso para mim, quando eu leio, é um privilégio. Aleluia. Como aquele que escreveu a carta conforme ditado pelo apóstolo Paulo. Pensa, irmão, hoje tem totalmente uma tecnologia. Naquela época não tinha essa tecnologia. Para escrever, irmãos, por mais que ele era um escriba, aleluia, tinha que ter habilidade, porque às vezes ele estava num local que não tinha muita iluminação. Aleluia. Então a sua habilidade como escriba foi crucial para a transcrição, disseminação da epístola paulina. Querida igreja, Tércio viveu num período marcado, como eu falei para você, de intensa perseguição aos cristãos, mas a sua dedicação à causa cristã permaneceu inabalável. Quantas vezes passamos por algum momento na nossa vida, quando nós estamos servindo ao Senhor, e muitos param no meio do caminho, muitos não querem ser mais cristãos, aleluia, mas foi ao contrário na vida de Tércio. Tércio permaneceu fiel e inabalável, aleluia. Ele poderia ter desistido, ele poderia ter ido embora, voltado para o seu lar, mas ele ficou ali firme e inabalável. Apesar, querida igreja, de ser um personagem menos conhecido, a sua contribuição indireta teve um impacto significativo na preservação, na propagação do evangelho. Então, igreja, a sua inclusão na escritura sagrada, aleluia, destaca a importância dos personagens secundários da história e do cristianismo primitivo. É a mesma coisa, irmão, vocês não sabem o quanto você é importante para Deus. Aleluia. Referência bíblica, Tércio é sua revelação nos textos sagrados. Igreja, embora Tércio não seja amplamente conhecido, como eu disse para vocês, a sua presença na Bíblia é significativa. Ele é mencionado no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 22, como aquele que escreveu a carta conforme ditado pelo apóstolo Paulo. Querida igreja, essa referência revela não só a habilidade de Tércio como escriba, mas também seu comprometimento com a divulgação das mensagens cristãs. Pense, irmãos, em escutar, aleluia, apóstolo Paulo ministrar a palavra para milhões e milhares de pessoas, redigir aquela carta. Aleluia, santo é o teu nome. Propagação do evangelho na consolidação da fé entre os primeiros seguidores de Cristo. Vê, aleluia, Tércio, eu tenho certeza que ele, com os seus olhos, ele contemplou muitas pessoas sendo curadas na pregação de apóstolo Paulo. Neste contexto, querida igreja, histórico, conturbado, Tércio se destacou como ela essencial entre os líderes cristãos e a comunidade dispersa pelo Império Romano. E a sua dedicação em registrar as palavras inspiradas pelo apóstolo e transmiti-las fielmente
evidência, seu papel, querida igreja, foi fundamental na preservação da doutrina cristã. Aleluia, santo é teu nome, e a sua atuação, querida igreja, como escriba, demonstra não apenas habilidade técnica, mas também uma profunda relevância, aleluia, uma profunda reverência pelas escrituras sagradas, aleluia, um compromisso inabalável. Ele tinha compromisso que muitas vezes falta em mim, falta em você, falta naquele que está nos ouvindo. Aleluia, com a propagação do evangelho em meio à diversidade da época, a revelação de Tércio nos textos sagrados, querida igreja, vai muito mais além de simples menção como escriba. Aleluia, a sua presença, querida igreja, na escritura bíblica serve como lembrete da importância dos indivíduos menos conhecidos que desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento inicial da fé cristã. Aleluia. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu começo a ler a palavra de Deus. Eu falo assim, meu Deus, de onde surgiram certo tipo de palavras? E às vezes eu falo, meu Deus, como que ele começou, aleluia, a escrever essas cartas, como foi redigida aquelas palavras. Eu fico ali imaginando, e ao estudarmos, querida igreja, a sua história e contribuições, somos instigados a refletir sobre o valor de todos aqueles que mesmo nos bastidores foram instrumentos essenciais para o crescimento do cristianismo nascente. Aleluia. Em suma referência bíblica, irmãos, Tércio oferece insight valioso sobre a sua personalidade, sobre a sua vocação, a importância dentro da comunidade cristã primitiva. E qual é, irmãos, vocês que estão aqui nessa noite, qual é a sua vocação? Tércio, ele sabia qual era a sua, e a sua, qual é? Aleluia, a sua dedicação era em registrar as palavras do apóstolo, transmiti-la com fidelidade, destacaram-se como figura notável e cujo legado perdura através de séculos, porque até hoje nós estamos lendo o seu nome como exemplo de serviço humilde, aleluia, e comprometimento à causa do evangelho. Aleluia. E o papel de Tércio nas escrituras, pastora Patrícia, foram interpretações intrigantes. Amém? Quando você começa a ler, analisar as passagens em que Tércio é mencionado nas Escrituras. Igreja do Cordeiro, surgem diversas interpretações intrigantes sobre o seu papel. Alguns estudiosos, presta atenção aqui, alguns estudiosos sugerem, presta atenção aqui, amém? Aleluia, sugerem, aleluia, vou repetir novamente, alguns estudiosos sugerem que Tércio era um escriba habilidoso, responsável por transcrever, preparar os textos antes da disseminação das epístolas. E a sua precisão, querida igreja, era meticulosidade e pode ter desempenhado um papel crucial na preservação, na propagação das mensagens cristãs na época. Irmãos, a conexão profunda nas suas figuras bíblicas. Tércio não é apenas um personagem isolado. Amém? Mas nas escrituras, mas nas conexões, irmãos, com figuras proeminentes da Bíblia revelam, amém, aspecto fascinante do seu papel. E alguns estudiosos, querida igreja, sugerem que a sua associação com Paulo de Tarso indica como colaboração estreita entre os dois, onde Tércio poderia ter atuado como intermediário. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Essencial da comunidade das mensagens apostólicas, aleluia, sua presença ao lado do apóstolo Paulo pode indicar uma confiança mútua, uma importância significativa dentro da comunidade, aleluia, cristã primitiva. Então, pense, irmãos, como eram nossos irmãos no passado, como eles trabalhavam, aleluia, idôneamente para o Senhor, o impacto de Tércio no contexto histórico, explorar, querida igreja, o impacto de Tércio no seu contexto histórico, lança luz sobre a relevância no papel, na Escritura. Presta atenção aqui, irmãos. Em meio a uma sociedade marcada pelos desafios e perseguições,
porque eles acompanharam muitas coisas naquela época. Os primeiros cristãos, a contribuição de Tércio pode ser vista como fundamental para a transmissão, aleluia, segura, precisa das mensagens cristãs, e a sua presença nos bastidores pode ter sido crucial, fortalecer comunicação interna da igreja e garantir coesão dos crentes dispersos. Irmãos, ele tinha que fazer bem o seu papel. Porque eles não estavam ali, irmãos, brincando do Evangelho. Estavam ali para ganhar almas para Deus. E principalmente aquelas almas que estavam dispersas. É esse também o que nós temos que fazer. Eu sei que quando eu estou pregando aqui, tem milhões de pessoas me ouvindo aqui em cada casa, em cada rua, pessoas que estão passando, pessoas que estão me ouvindo. Detalhes pouco conhecidos sobre Tércio, querida igreja, dentre os personagens menos explorados da Bíblia, Tércio se destaca como uma figura enigmática. Aleluia. Pouco se sabe sobre a sua origem, do background dele, o que gera é um grande mistério em torno da sua vida. Acredita-se, querida igreja, que Tércio tenha sido um papel significativo, amém, do cristianismo, mas referências da Bíblia são escassas e vagas quando trata-se de detalhes pessoais. E hoje Deus te trouxe aqui para que você saiba que você também precisa contribuir para o reino. Assim como contribuiu Tércio, aleluia, e alguns estudiosos sugerem que Tércio pode ter sido um escriba habilidoso. Você também pode ser habilidoso como ele foi. Ele foi influente, aleluia, dentro da sua comunidade cristã primitiva, você também pode. Assim como ele tinha capacidade de transcrever, de comunicar com as mensagens sagradas, você também pode, aleluia, assim como ele foi fundamental para a preservação, propagação dos ensinamentos cristãos na época, você também pode nos dias atuais, a qual nós estamos vivendo, igreja. Aleluia, outros argumentam que Tércio era um líder discreto, cuja a importância foi subestimada ao longo do século, e a sua falta de destaque nas escrituras, igreja, principais, pode ser interpretada como uma forma humilde, aleluia, de serviço e causa, amém, cristã. E hoje Deus te chamou, irmãos. Hoje vocês estão percebendo como Tércio foi fundamental, amém, para a igreja. O legado que ele deixou aqui nessa terra, amém. Um personagem esquecido que deixou sua marca de satividade, de contribuições duradouras. Isso aqui não vai dar mais tempo porque o horário já foi embora. Mas hoje Deus está dizendo assim para você, que você também precisa deixar a sua marca registrada aqui nessa terra, que quando um dia você partir, quando você for embora, deixar este mundo e for para com o Senhor, alguém lembre, aleluia, do seu legado que você deixou aqui nessa terra, aleluia. E quantas vezes, irmãos, nós achamos que nós não somos capazes. Quantas vezes, irmãos, nós não queremos atuar como cristão fiel e verdadeiro na casa de Deus. Muitas vezes tem pessoas que têm vergonha de dar um glória a Deus, de dar um aleluia. Quantas pessoas hoje em dia têm vergonha de ler um versículo da palavra de Deus, ou sair lá fora e falar, olha, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Aleluia, para que hoje a palavra de Deus está em suas mãos. Tem alguém, aleluia, nos bastidores, que você não tem nem ideia do que eles passaram por amor a Cristo. Para que hoje a palavra de Deus chegasse a mim e chegasse a você. Tércio, ele foi muito importante, irmãos, porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele chegou a ficar até preso. Então, tinha momentos que ele precisava de alguém para ajudar a enviar as cartas às igrejas naquela época. Chegar as cartas para aqueles que estavam lá do outro lado, não se desanimasse.
Porque você pensa que era fácil, irmão. Hoje, você compra alguma coisa, chega rápido, chega pelo Sedex. É, não é? Hoje chega pela moto, pelo uma Kombi, pela uma van, a encomenda, é, não é? Mas antigamente não era assim. Para poder chegar numa carta, irmão, tinha muitas pessoas que precisavam viajar de navio, muitas horas de viagens, passando perigos no mar, pela tempestade do mar, aleluia. Muitas vezes tinha que ir a cavalo ou a pé, muitas vezes andando no escuro, passando perigo por salteadores, porque já existia naquela época, aleluia, para chegar a carta, aleluia, às igrejas primitivas daquela época, e apóstolo Paulo mandando uma palavra de conforto para que os irmãos não desanimassem. Aleluia! Pensa, alguém que estava preso e mandando uma palavra de liberdade para o povo que estava lá fora. Apóstolo Paulo estava preso no corpo físico, mas a alma dele estava livre. Aleluia, ele poderia falar, estava preso, mas ele poderia falar. Ele poderia se comunicar. E Tércio foi uma das pessoas que acompanhou o ministério chamado de apóstolo Paulo. Aleluia. E por isso nós estamos aqui, irmãos, nesta noite. Aleluia. Hoje eu estou falando de Tércio, mas amanhã pode ser que alguém esteja falando do seu nome. Pode falar dos seus feitos, a qual você fez através do nome do Senhor. Aleluia. Vamos se despertar, irmãos. Vamos sair do comodismo. Aleluia. Vamos sair do anonimato. Aleluia. Quantas pessoas precisam do Senhor. Hoje você pode, irmãos. Você tem várias maneiras de trabalhar para o Rei. Com uma mensagem como esta, que tem pessoa que jamais vai conseguir entender se não tem alguém que leve uma mensagem para ele poder entender a palavra de Deus, porque tem pessoas, irmãos, que têm mais dificuldade de entender, de compreender e de perceber os feitos de Deus. Por isso que sempre Deus coloca alguém com mais entendimento, com mais sabedoria, com mais conhecimento, aleluia, para que a mente dele venha a ser aberta. Aleluia, para saber o que você está segurando na tua mão, porque senão você vai falar que é só apenas umas folhas, e não é. Você está levando aqui nas suas mãos quantas vidas morreram por amor de Cristo, quantas pessoas derramaram o seu sangue, para que hoje essas palavras estivessem nas suas mãos. E hoje tem muitas pessoas brincando de ser crente, achando que crente é como se fosse um status. Aleluia. E Deus, Ele quer que você faça diferença nessa terra. Deus, Ele quer que você contribua para o reino. Tércio, ele foi escriba. E, logicamente, que tem muito mais, porque eu não vou falar, porque não vai dar mais tempo de saber toda a vida de Tércio. Mas hoje, irmãos, quantas coisas você pode contribuir para o reino? Aleluia. Você pode usar as redes sociais para falar de Deus. Hoje em dia o povo usa as redes sociais para falar mal dos outros, para falar da vida alheia dos outros, mas não fala para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que hoje, irmãos, você use todas a parte tecnológica que existe no mundo para levar o Evangelho. Porque às vezes, irmãos, às vezes você envia o link, você não tem ideia do que pode fazer na vida de um homem e de uma mulher. Quantas vezes você manda o link para alguém, tem pessoas que nem abrem. Até esse tempinho atrás, uma irmã falou assim para mim, falou assim, pastora, eu tenho mandado o link da mensagem da palavra de Deus, não é só minha não, viu, irmãos? Tem gente que acha que só manda só os meus. Não, eu mando de outros também. E aí a pessoa fala assim, pode parar de enviar o link, eu não quero mais. Só está entupindo ali no WhatsApp. Pessoas que não têm a sabedoria, que a mente da pessoa não se abriu. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a mente não se abre, quando ela não tem entendimento, ela acha que isso é lixo.
que não vai contribuir nada na vida dele ou dela. Mas a insistência, amém, com sabedoria, aquela palavra vai mudar alguém. Não sei se a Moniza lembra quando ela queria mandar o link lá do bispo. Eu falei assim, calma, que ainda não é o quê? A hora. Mas tem uma hora que você vai mandar o link, ela não vai suportar, ela vai colocar o dedinho ali, vai clicar e vai ouvir. Tanto foi. Mas se ela nunca tivesse mandado, ela nunca teria o quê? Conhecido. Vai chegar um momento, irmãos, que Deus vai fazer com que ela tenha curiosidade de clicar no link e saber o que Deus pode fazer na vida dele ou dela. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra para o teu coração. Se Tércio foi muito importante na vida de apóstolo Paulo, você também pode. Você pode ser uma bênção na vida de um irmão, na vida de uma irmã, na vida daquele que necessitar. Amém? Das proezas de Deus. Não importa onde, em que local, amém? Mas o nome de Deus tem que ser glorificado. Amém? Tem pessoas, às vezes, irmãos, que depois que eu mando, algumas pessoas depois me mandam de volta para mim, e eu falo assim, olha, pastora, é de Deus, sempre você manda, mas eu nunca clico. Naquele dia eu cliquei lá no link, e quando ele começou a ouvir aquilo ali, ele falou assim, era tudo que eu estava precisando. Outro era até uma pessoa de Uber, trabalha no Uber, e às vezes não dá tempo de fazer oração forte aqui, mas quando eu comecei o canal, dava mais tempo para eu poder orar. E tinha uma oração, também não era nem uma oração assim, grande, né? Uma oração rápida. E aí ele manda uma mensagem para mim, ele falou assim, Patrícia, quando você começou a orar, comecei a passar mal. E ele perguntou, o que está acontecendo comigo? Eu falei, o que está acontecendo com você é que o inimigo está tentando roubar as suas bênçãos. E você não está percebendo. Por isso que você passou mal. Mas vá para a presença de Deus. Vá para a presença de Deus para que Deus complete a obra na sua vida. Quantas pessoas, irmãos, estão perturbadas, precisando de Deus, precisando da libertação, da cura. E a gente só vai encontrar isso em quem? Em Deus. Amém? Nós vamos ficar de pé, irmãos, que ela já foi embora. Amém? Mas que você saia daqui, aleluia, falando para Deus, Senhor, que chamado é esse que o Senhor tem na minha vida? Qual é o chamado de Deus para a minha vida? Porque eu aprendi que na vida do homem de Deus, ele foi escriba. Tércio foi escriba. Esse era a vocação de Tércio. E qual é a sua vocação? Por que você nasceu? Por que você está neste mundo? Para que propósito? Aleluia! Que você está aqui. Alguma coisa Deus tem para ti nessa noite. Aleluia! E você precisa ter necessidade, curiosidade de saber qual é a tua vocação, o que é que você pode contribuir para o reino de Deus, assim como contribuiu Tércio. Amém? Quem crê assim diz amém. Amém. Feche os seus olhos e oremos ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, graças te dou a Ti. Senhor, eu sei que eu não consegui ler todo o estudo por causa do horário, Senhor. Mas hoje nós aprendemos que Tércio, meu Pai, ele foi escriba, ele acompanhou de pertinho, Senhor, toda a vida do apóstolo Paulo, Senhor, nos momentos mais difíceis, nos momentos de perseguições, meu Pai, que nossos irmãos em Cristo passaram na época da igreja primitiva. Quantas pessoas estão me ouvindo, meu Pai, no mundo todo, Senhor, que o Senhor venha despertar eles, meu Pai, para que eles possam saber qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, por que ele nasceu e o que eles podem contribuir, Senhor, de uma maneira ou de outra. Desperta eles, meu Pai, seja no louvor, Senhor, que eles venham louvar, Senhor, de todo o seu coração. Se for na ministração da palavra, que o Senhor dê habilidade. Se for orar para alguém, Senhor, que
ele tenha convicção, meu Pai, do que ele está falando contigo, seja em qualquer área, Senhor, administrativa ou não, Senhor, que eles venham a ser habilidosos, Senhor, que eles venham a ter compromisso, meu Pai. Jesus querido, porque ainda resta muito pouco tempo, Senhor, não há mais tempo, meu Deus. Desperta este irmão, desperta essa irmã, desperta esse jovem, desperta essa criança, desperta esse ancião, onde quer que essa palavra o Senhor está levando, Senhor, eu tenho certeza que tem alguém especial, Senhor, que vai fazer muito, mas muito, vai contribuir muito e muito, mas muito para ti, Senhor. Abençoa eles onde quer que eles estiverem, Senhor, que o teu poder alcance eles, desperte eles, meu Pai, para uma grande boa obra, Senhor. Papai, fica conosco, leva os teus filhos em paz. Abençoa todos os ouvintes, meu Pai, que são inscritos nesses canais. Meu Pai, que aqueles que ainda não são inscritos, que possam se inscrever, Senhor. Meu Deus, que esse link possa chegar, meu Deus, em cada lar, em cada casa, onde quer que eles estiverem. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, meu Pai. É que eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Vamos bater palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.